Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem Fazer e que alegria estar com vocês nesta semana abençoada. Olha, Letícia, o que fazer se em um determinado momento da sua vida você tiver dois caminhos? Eu vi uma foto na internet que isso me intrigou bastante, né? É sobre escolhas. Muitas vezes a gente já falou aqui no programa sobre a importância de saber escolher, né? Agora a questão é que saber escolher é o grande segredo. Mas aí vem a pergunta, como escolher e como saber se o caminho é assertivo? Não há resposta exata para tudo. A melhor resposta talvez seja aquela em que você e o outro se sintam confortáveis nas boas ações, nos bons comportamentos, nas boas relações, não é verdade? Bom, e falando em coisas boas, vamos assistir agora um vídeo que mostra o poder da empatia e da gratidão. Bacana esse vídeo, né? Ele mostra que, na verdade, ele reforça que tudo flui, né? Quando a gente faz o bem sempre volta. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é comum a todos e que devemos ficar atentos. Quando você vê uma pessoa, principalmente uma criança coçando a cabeça, você já pensa, ai, essa criança está comida de piolhos. E você aí de casa, você sabe o que é pediculose? Pois é, uma doença causada pelo piolho, né? Agora calma que isso também não é coisa de outro mundo. Afinal de contas, o piolho ele não escolhe, né, nem raça, nem cor, nem idade. Ele tá ali para sugar o teu sangue. Agora, se você quiser ficar longe desse inseto, preste atenção que a gente preparou um material bem interessante sobre o assunto. O cabelo mais longo tem mais chance de pegar piolho? Eles gostam de cabelo mais sujo ou mais limpo? Quando o assunto é piolho, muitas dúvidas e preconceitos surgem. Por isso, o mais importante é ter ações educativas como estratégia para um bom tratamento eficaz. Mas vem cá, o que são os piolhos? Eles são pequenos insetos que parasitam o homem e provocam uma doença chamada pediculose. Eles se alimentam exclusivamente de sangue. Preferem ambientes quentes, escuros e úmidos e depositam seus ovos nos fios de cabelo. Outro sintoma que pode se manifestar especialmente em crianças, dependendo da quantidade de piolhos, é o desenvolvimento de anemia. A temperatura elevada é um fator para a proliferação dos piolhos, por isso, a maior incidência do inseto no verão. Já a transmissão pode ocorrer de duas maneiras, ou em contato direto, encostando cabeças, ou pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal, como pentes, escovas, prendedores e lenços de cabelo, bonés, capacetes, travesseiros, entre outros. Por isso,
A medida mais simples e eficaz de impedir a proliferação da pediculose é o não compartilhamento de objetos pessoais. Então, muito cuidado. Agora uma curiosidade. Você sabe o que leva à coceira? Tem gente que acha que são os piolhos caminhando, mas não é. Olha que interessante. Na saliva do piolho, tanto do macho quanto da fêmea, existem duas substâncias. Uma com a função anticoagulante, que evita o sangue coagular no intestino do piolho, e a outra é a função anestésica, que não vai deixar você sentir dor na hora que o inseto introduzir o aparelho bucal no couro cabeludo. A combinação destas duas substâncias promove uma reação do corpo humano, manifestando-se na forma de coceira intensa. Essa informação foi útil para você? Então aproveite e compartilhe com os amigos. E lembre-se, o uso do pente fino é o meio mais eficaz para acabar com esses insetos. Nada de tintura e inseticidas. Fica a dica. E aí, gostaram do material que a gente preparou para você? Olha, e eu que achava, viu, que só mantendo a higiene no cabelo era suficiente para acabar com os piolhos, mas nada disso. E o curioso, Letícia, é que o piolho ele não morre afogado. E ainda tem gente que acha que apenas no banho, com a lavagem, com aquela água toda no cabelo, o piolho vai descer, vai escorrer ou ele vai morrer por conta do shampoo, né, do creme e tudo mais, mas isso não funciona, tá certo? O ideal é sempre passar o pente fino de 1 a 2 semanas, que rapidinho o problema acaba. É isso aí, gente. O pente fino é a opção mais correta e segura. Nada de inseticidas ou tinturas de cabelo. Bom, agora a gente vai conhecer a Associação Viva a Vida. Eles atuam na defesa dos direitos humanos, com ênfase na luta antirracista e na discussão sobre a nova política sobre drogas. A Associação Viva a Vida foi fundada em 2003 pela antropóloga, PhD em Dependência Química, Gisela Hanley. Uma mulher de muita garra que sempre sonhou em transformar o mundo. Gisela veio para a Bahia para abrir a primeira comunidade terapêutica para crianças e adolescentes, onde recebia meninos de 12 a 17 anos para tratamento da dependência química. Ao longo desses 14 anos, a Viva a Vida se reinventou e apostou na sua experiência para inovar em vários projetos, todos ligados ao empoderamento da juventude, combate à violência, violações como racismo e plano de vida. Com uma equipe de profissionais de muita experiência, conseguimos elaborar e executar projetos incríveis. Se não fosse Viva a Vida, eu seria uma pessoa frustrada com a vida, não saberia lidar com meus objetivos e nem me relacionar com outras pessoas. Há 3 anos eu era uma pessoa muito introspectiva. A Viva a Vida criou em Vila de Abrantes um espaço onde jovens podem se reconhecer, podem ter contato com suas fragilidades, mas, sobretudo, podem aprender quais ferramentas vão usar para superá-las. Aqui ninguém é retraído, ninguém julga ninguém por aquilo que é um grupo de troca para aprender e compartilhar. Falamos sobre violência, gravidez na adolescência, preconceitos, é um fortalecimento sobre essas coisas. É um lugar para você aprender seus direitos e seus deveres. Aqui, eles podem falar sobre o que são, onde querem chegar e como vão chegar. Queremos adolescentes e jovens que saibam seu valor, que reconheçam seus talentos, que foquem seus esforços em mudar sua comunidade. Isso é fundamental para a prevenção do abuso de drogas e violações de direitos. Trabalhamos para que esses jovens tenham condições de fazer escolhas boas e saudáveis. Para isso, atuamos nas escolas públicas e comunidade. Investimos na pesquisa de novas tecnologias sociais. Dialogamos com as famílias. Abrimos as portas de nossa sede para debates e eventos. Levamos a discussão para as praças e locais públicos. Foi um alerta que a ONG fez para as nossas famílias. Trouxe alguns exemplos de abusos. Eu mesmo tenho 8 anos que moro aqui em Abrantes e não sabia o número de estupros. Aí eu fiquei pensando, saio para trabalhar, deixo minhas crianças em casa e só chego 10 horas da noite. Agora eu fico mais atento. Temos que ficar mais vigilante. Por aqui,
já passaram mais de 4.000 jovens em diversos projetos. Em 2017, a Viva Vida trabalhou com 4 vertentes: o teatro, o Viva Juntos, oficinas de direitos humanos e juventude e oficinas sobre plano de vida, com resultados surpreendentes. Eu faço parte do grupo de teatro V2. Nós somos formados por 30 jovens que escrevem e protagonizam peças com temas sociais. Mais de 700 pessoas já assistiram e debateram conosco temas como violência, homofobia, racismo. Nós mudamos a comunidade com a nossa arte. Eu faço parte do grupo Vila Jovem Grafita e aqui aprendo sobre desenho e como minha arte pode ajudar outros jovens a se tornarem líderes em suas próprias comunidades. Nosso foco é transformar a arte em instrumento de denúncia. Eu fiz parte dos 130 jovens que receberam o curso de Direitos Humanos e Juventude. Me sinto muito mais forte, empoderado e sei dos meus direitos. E hoje se reagir muito bem a racismo e a violência. Eu fiz parte dos 60 alunos que receberam oficinas de plano de vida. E hoje sabe a importância de se planejar, sonhar e construir sua própria história. Olha que trabalho especial esse, viu, gente? E olha só, projetos assim salvam vidas, né? Vidas que precisam da gente, do nosso apoio. Então eu te convido a conhecer mais o trabalho que eles realizam. Aqui tá as redes sociais. Então é só acessar, conhecer mais o trabalho e ajudar da melhor maneira que você puder. É isso aí, para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Casa de Vovó Dedé, o nosso Instagram, @BemFazerOficial, o e-mail projetobemfazer@casadevovodedé.org. Inscreva-se no canal da TV Dedé e deixe seu like. O programa volta já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Bem Fazer. E olha, gente, ao contrário do que muitos pensam, as crianças também sofrem de depressão. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, 2% das crianças sofrem, né, são afetadas, assim como 5% dos adolescentes do mundo. E para falar sobre esse assunto, né, sobre depressão infantil, a gente recebe aqui a Lorene, ela que é psicóloga, que é psiquiatra, que vai nos ajudar a entender sobre essa questão da depressão infantil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar realmente. Que bom que vocês trazem, né, a pauta, esse assunto realmente é importante que a gente fale sobre depressão infantil, sobre como estão nossas crianças, né? Como é que tem sido a vivência delas, experiências delas, e que, infelizmente, questões de adoecimento também acontecem na infância, são muito delicadas e devem ser tratadas o quanto antes. Pronto, aí eu queria que você já começasse falando como identificar a depressão nas crianças, né? Assim, isso pode estar, inclusive, do nosso lado e a gente não tem essa sensibilidade para perceber. Então, como a gente pode perceber? Então, eu acho importante, antes de tudo, que a gente esteja presente, né? Porque muitas vezes a gente tem observado crianças que estão sendo assim um tanto deixadas de lado, sabe? Então é importante que a gente saiba que nossas crianças precisam ser acompanhadas. Educação é uma questão muito mais ampla
né, do que cabe aos pais, à família, à sociedade, à escola, né? Então, realmente, tem alguns sinais que a gente pode ficar mais atento. Mas cada criança, lembrando que cada criança é única, cada criança tem um jeitinho, já tem os traços ali dela de personalidade que ela está desenvolvendo, tá? É importante destacar que ela está em desenvolvimento, tá? Então, assim, é um processo, não é algo fixo, estático, mas tem alguns traços, sim, algumas mudanças repentinas de humor, essas mudanças estão frequentes. Ela antes costumava comer bem, ela agora ficou um pouco sem apetite. Geralmente as crianças, elas têm uma linguagem diferenciada, então elas vão trazer ali sintomas orgânicos, ela vai se queixar de um cansaço, de uma dor de cabeça, coisas que antes ela não se queixava. Mudanças, por exemplo, uma enurese noturna, que é aquele xixi na cama, o sono não está legal, a alimentação não está legal, ela se queixa de pesadelos, mas para isso, para a gente observar isso, a gente tem que estar atento a essa criança, né? Uma criança que fica jogada o dia todo, digamos assim, né, no celular, né, nas tecnologias, então será se ela está sendo acompanhada? Como é que você vai observar essa mudança de comportamento dela? Né? Porque alguma mudança ela vai apresentar, né? Assim como na fase adulta também a gente apresenta mudanças de comportamento quando a gente não está bem. Então, com as crianças é da mesma forma. Essas mudanças, né, o jeitinho dela, ela apresentou alguma mudança, então é importante ficar atento. Porque, assim, às vezes é até complicado, por exemplo, os pais perceberem isso, primeiro porque eles passam um dia fora, né? Então, acaba deixando as crianças aos cuidados dos avós ou da babá, e aí fica difícil meio que observar isso, porque o pai, quando chega, tem que cuidar dos afazeres da casa, e eu acredito que, muitas vezes, nem todos os pais eles têm esse tempo para com os filhos, né? Então, assim, diante dessa realidade, além dessa questão da pandemia, do uso dos aparelhos eletrônicos, né? O que pode levar, assim, de fato, à depressão infantil? Então, você já trouxe algumas questões, né? Realmente é importante a gente localizar em que tempo nós estamos inseridos, né? Nós ainda estamos no contexto de pandemia, sabe? Tem muitas mudanças acontecendo a nível mundial, a nível, né, local também, né? Nós estamos atravessando crises de saúde, crises econômicas, então tudo isso afeta o modo como a gente vive e também o modo como a gente sofre. As crianças também não são diferentes, elas também vão ser afetadas. Então, como eu falei anteriormente, é importante que os pais estejam atentos sempre, né? O pai é o responsável, né? A gente fala que pais, mas no sentido de o adulto responsável. E causas, né? Assim, cada um tem o seu... vai sofrer, tem um jeito diferente, né, de reagir, de sofrer, de viver. Mas o que a gente pode trazer aqui, né? Assim, de modo geral, alguma situação que a criança viveu como traumática. Às vezes pode ser uma mudança que não foi tranquila para ela, por exemplo, uma mudança de cidade, uma mudança de escola, ou às vezes um parente que ela convivia mais e depois parou de conviver com esse parente, era uma pessoa querida. Às vezes uma separação dos pais. Infelizmente, às vezes também tem um contexto de violência familiar, às vezes contexto de abuso, sabe? Isso também pode levar a um adoecimento muito grave, que já começa aí na infância. Então, a gente tem que estar atento para tudo isso, né? E que é muito complexo, tem toda uma série de condições e estrutura que a gente oferece para as crianças, para elas poderem aproveitar esse momento, essa infância, de uma forma mais saudável possível, que é complexo. Fora os casos que se intensificaram, né, na pandemia, porque, assim, a depressão infantil é algo que, acredito eu, posso estar errada, mas que sempre existiu, né? Porque a depressão ela é uma condição da saúde mental, né? Assim, eu acredito no resumo. Mas, fora isso, o que fazer, né? Uma vez que os pais perceberam aquela mudança de comportamento no filho, como tratar? É chamar de esse menino está me dando trabalho, esse menino está meio doidinho. Não é assim, né? O ideal é o quê? É procurar uma ajuda médica. Então, é importante a gente pensar, né, que o modo como a gente trata também, o modo como a gente reage a essas mudanças, né, da criança, também pode piorar, né? Pode ajudar ou pode piorar. Então, como você falou, né, é importante sempre a gente estar disponível para oferecer ajuda. Isso é muito importante. Parece uma coisa simples, mas muitas vezes a gente vive, como você falou, nessa correria, nesse automático, e às vezes a gente não está atento para dar um olhar para a criança, escutá-la, estar presente, brincar. Né, que brincar é algo muito importante para a infância, que a gente vê hoje em dia. É necessário para o desenvolvimento psíquico dela, e que a gente vê que hoje em dia muitas vezes se perde, está meio perdido. Né? As tecnologias tudo são importantes, sim, elas trazem muitos benefícios, mas têm que ser fiscalizadas, vigiadas, né?
junto às crianças, não pode ser deixado assim solto, não pode deixar assim que as crianças naveguem pela internet de modo solto. Tem que alguém orientar, tem que ter algum adulto ali presente para orientar, para educar realmente. E é importante realmente que a gente pense, que a gente fale sobre tudo isso. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode estar mais presente, sabe? Entender que a criança a família, muitas vezes, ela não está sozinha. É preciso realmente todo um contexto de família, de escola, de babá, sabe? Todo mundo que está ali presente pode ajudar, pode ter mais empatia, estar mais próximo, ter mais calma, ter mais paciência, perguntar como é que a criança está, sabe? Sentar, olhar, brincar. Tudo isso faz parte desse processo do tratamento, se for o caso de precisar de tratamento. E é importante falar também, né, que além dessa rede que a gente fala, que isso constitui uma rede de proteção. E se mesmo assim está precisando de ajuda, procurar o quanto antes a ajuda de um profissional. Um psicólogo, tá? Um psicólogo que atenda crianças. Então, ele vai estar, é um profissional que vai estar capacitado para fazer essa avaliação e determinar se a criança está mesmo com depressão ou não. Ou o psiquiatra, né, o médico que acompanha o pediatra, o psiquiatra também podem estar fazendo essa avaliação. E também valorizar, né, os pequenos momentos, apesar de ser poucos, mas que são extremamente importantes. E aí eu queria que você falasse sobre, assim, partindo para o campo escolar, né? Não são todas as escolas que você vê a presença de um profissional, né? Então, na tua visão, né, como profissional da área, qual é a importância, né, de se ter um profissional para cuidar das crianças de um modo geral? A gente sabe que são muitas crianças, cada caso é um caso. Às vezes é um negócio que contagia também, né? Porque tem uma criança que chega assim com uma determinada energia e aí acaba estressando o outro que já está passando por problemas. Né? E a gente sabe também que nem todas as famílias têm essa preocupação, né? Por diversas questões individuais. Mas qual a importância de um profissional dentro do ambiente escolar? Pois é, eu já acho assim, super importante vocês estarem aqui trazendo um psicólogo para a gente falar sobre, né? Porque, infelizmente, a gente vê que ainda tem muito estigma e que é importante que a gente sempre fale. Existe o profissional da psicologia, que é o profissional que está atento para essas questões do sofrimento humano. Pode-se procurar o psicólogo a qualquer momento da vida. Quando você sentir necessidade, sentir que tem um sofrimento que você não está dando conta, você pode procurar, pode e deve. Né? A gente deve estar sempre pensando em melhorar a nossa qualidade de vida, né? Por que não procurar ajuda? Né? Mas, infelizmente, ainda tem todo esse estigma. Então, como eu falei anteriormente, né? Família, escola, todo mundo constitui toda uma rede de proteção para garantir que a experiência da infância seja uma experiência saudável. Mas o que a gente pode fazer também enquanto sociedade? Cobrar que tenha psicólogo nos outros espaços. Por exemplo, a escola. Nós já temos leis, né, que garantem, né, que determinam que haja a presença do psicólogo tanto na rede pública como privada. Mas, infelizmente, a gente vê que não é o que está acontecendo. Nem sempre a gente encontra esse profissional. E é de suma importância que tenha um psicólogo nas escolas, né, porque é esse profissional que vai estar atento a essas questões. Né, que o pedagogo ele não tem, né, esse preparo. Então, o psicólogo, em trabalho conjunto com o pedagogo, eles vão conseguir um resultado muito melhor, de já detectar o quanto antes essas questões. Às vezes é uma questão que passou despercebida pela família. Né, então, a escola, o profissional estando lá, ele já vai estar atento, se for o caso, encaminhar. Né, para já começar uma psicoterapia o quanto antes. Então, por isso que é importante. E é importante que a gente também, enquanto sociedade, cobre da escola, contrate um psicólogo, porque é super importante. Por favor, né, gente? Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Assim a gente vai ter uma sociedade mais saudável. Sim. Né? Queria agradecer aqui a tua participação. A gente fica muito feliz por trazer o assunto, por trazer você aqui para falar sobre depressão infantil, que é algo que a gente precisa ficar muito atento, principalmente vocês pais, vocês diretores de escola que estão acompanhando o Bem Fazer, que acompanhou essa entrevista maravilhosa, né? Fiquem atentos também. Se na sua escola não tem um profissional, dá um jeito de colocar aí, porque, com certeza, a escola de vocês serão aí uma das melhores aqui como referência no estado do Ceará, quem sabe no Brasil. Pois muito obrigada mais uma vez. Está com você aí o tempo nas suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Tá, Joia. Eu que agradeço, né, esse convite. Eu acho muito importante esses espaços de fala, né, que eu acho que assim é uma sementinha que a gente vai plantando, né, que a gente possa falar o que é a psicologia, o que é a depressão infantil, como é que cuida, né. Então eu sempre dou um jeitinho de participar desses eventos, onde eu posso assim falar e ajudar. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa enquanto profissional também. E lógico, agradecer esse convite, agradecer o espaço.
Que bom que a gente tem esse espaço para falar sobre saúde mental, né? Sobre adoecimento, mas também sobre saúde mental. Principalmente das nossas crianças, que, como você falou, né? São o futuro do nosso país. E que a gente possa cuidar melhor, tratar melhor, que as crianças merecem uma infância mais feliz, mais saudável, né? Que a gente pode também estar contribuindo para isso. Eu vou deixar o meu contato das minhas redes sociais, né? Pode me encontrar no Instagram, @LoreneGualda, tá? Posso deixar o meu telefone, que é também o WhatsApp, 99905-1455. Perfeito. Olha, o programa volta já já, tá certo? Já que você está aí procurando a Lorene nas redes sociais, aproveita, também acessa as nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela, né? Nos segue, compartilha, comenta, tá bom? Assim você nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor. É daqui a pouco, o programa volta já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. 2,990 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Estamos de volta. Bom, e agora a gente vai assistir uma animação de uma campanha contra o bullying.
Virão aí, né, gente? Bullying é coisa séria, não é brincadeira não, tá certo? O bullying machuca e muito o outro. E essa campanha ela foi feita principalmente, né, para alertar e combater o bullying nas escolas, então tem que ficar atento. Sim, agora a gente vai conferir uma entrevista com a doutora Francinete Gifone. Ela vai falar sobre alguns benefícios do chá. E se você quer conhecer, confere aí. Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui com a doutora Francinete Gifone, ela que é homeopata, ela que é psiquiatra, ela que é conhecedora aqui de diversos métodos terapêuticos. E hoje a gente vai falar sobre medicina integrativa. É muito fácil, né, para o brasileiro assimilar esses conhecimentos, porque já vem no nosso sangue, na nossa cultura, né? Que também é uma cultura milenar, a prática da utilização das plantas medicinais, dos recursos da natureza. Então, no Brasil, nós temos nossa história desde o descobrimento, desde a época dos próprios índios que aqui habitavam no começo, eles já tinham conhecimento de ervas como a ipepaquanha e outras. E os jesuítas compilaram esse uso, levavam para a metrópole e já traziam aqueles compêndios já todos sistematizados, mas a cultura nossa. E depois também chegou a cultura afro, com outros conhecimentos de outras plantas e outras utilizações. Então, essa riqueza que nós temos aqui, vamos falar um pouquinho, uma pitadinha hoje de alguns alimentos, temperos e ervas medicinais. O que é interessante, doutora, que a gente estava até conversando nos bastidores, né, é sobre a história cultural que traz, né, em cima de uma muda, né? Exatamente, uma coisa que eu não sabia, né, e fiquei super mais curiosa ainda para pesquisar. É porque às vezes o nome de uma planta tem a ver com a história dela. Então essa aqui, por exemplo, né, é uma plantinha que ela é útil, as flores são comestíveis, as folhas são altamente ricas em proteínas e o nome dela é Ora Pronobis. Daí eu fui pesquisar e o que eu descobri? Que essa planta teve esse nome porque estava no quintal da casa de um padre. Enquanto ele fazia suas orações, as pessoas estavam lá colhendo as folhas, a planta, né? Então, enquanto ora por nós, ora pro nobis. E hoje, realmente, nós temos muitas pesquisas científicas mostrando os efeitos positivos da ora pro nobis. Ela tem efeitos na pele, no sistema digestivo, é um super alimento riquíssimo em proteínas, vitaminas, sais minerais e também pode ser feito o chá da planta. Agora, eu utilizo normalmente lá em casa quase todo dia, porque eu tenho, né, essa mudinha aqui eu trouxe para doar, aqui para o Projeto Quatro Varas. Nós temos em casa, e você pode plantar tranquilamente em vasos ornamentais, porque ele tem uma flor linda. E nós usamos para salada crua, né? Você pode tirar a folhinha, ela tem um espinho, né? Aqui, que a protege, você pode tirar a folhinha e colocar na salada com alface, com agrião. E também pode ser cozida, pode ser refogada. Ela dá um gosto maravilhoso e ela também aumenta a imunidade. Então, essa planta é uma aquisição maravilhosa na sua casa, no seu jardim comestível, né? Hoje nós temos uma categoria chamada de punk. Punk é o quê? São plantas alimentares não convencionais. Nós temos aqui a babosa, que é uma planta oriental, né? Vem mais daquele lado do Japão, China, né? E todo mundo sabe que o aloe está em quase todos os shampoos, né? Nos cremes, né? Tudo que é cosmético e também é industrializado em alguns países para uso oral. Aqui no Brasil não é industrializado, mas nós temos distribuição de produtos importados. O nosso uso aqui, nós vamos falar hoje, é mais dermatológico, porque ela é excelente cicatrizante. Você pode fazer para uma limpeza de pele, por exemplo, uma máscara maravilhosa com a folha da babosa, que ela também aumenta muito no seu quintal, ela é ornamental, é maravilhosa essa planta. Você pode partir assim ao meio, e com uma colher, você vai raspando ela aqui no centro, sem tocar muito na casca, porque tem uma substânciazinha amarelada, que ela é um pouco amarga e ela é mais tóxica. Então, você coleta só o gel. Esse gel já vem pronto. Você pode colocar na pele, passar uns 15 minutos. Já pode ser direto, então? Direto na pele, pode sim. Você pode colocar na geladeira. E tem mais, gente. O supositório da babosa, excelente para hemorroidas, fissuras. Você pode fazer o supositório também dessa parte, colocar em papel alumínio e congela. Quem tiver com problemas assim, né, de hemorroidas, congela
e ele pode ser depois, quando vai ser utilizado, geladinho, e lá ele dissolve e tem as suas propriedades preservadas. É imediato, então, assim, o resultado? Até numa fissura? Numa fissura, assim? Qualquer lesão que tiver de pele, ele é cicatrizante. Até para queimaduras também pode ser utilizado, certo? Então, vamos continuando aqui. Eu quero falar também das doenças respiratórias, né? Que principalmente nesse período, né? Assim, de chuva, tem muita gente gripando virose. Gente, olha, virose, doenças bacterianas, muitas plantas, elas são altamente eficazes. Então, aqui nós temos um exemplo de um lambedor, inclusive minha mãe fazia para mim, né? Quando nós éramos crianças lá em casa, ela fazia esse de malvariço, né? Que é a malva santa. Eu trouxe até também lá de casa. E aqui não é à toa que o nome se chama malva santa, né? É, malva santa, realmente. Então aqui você pode tirar as folhinhas. Eu vou só dar uma ideia aqui para você de como fazer. Você tira umas folhas, pode ser umas 5, 6, 7 folhinhas, assim, né? Você pode comprar, tem diversos raizeiros, né? Então aqui nós temos a folha da malva santa, né? Você pode utilizar também a corama, que também é muito adstringente para os pulmões. Se quiser também pode colocar agrião. Mas minha mãe fazia com a malva santa e o mangará da bananeira. Aquela parte mais marrom, as folhas do meio, você pode colocar umas 3 e coloca para ferver rapidinho, só uns 10 minutos. E mel, né? Coloca mel e deixa apurar um pouquinho. 15 minutos, dali você já desliga o fogo e deixa repousando. Já é um xarope, você pode colocar no vidrinho, dá para criança, você pode tomar. É excelente para abrir os brônquios e melhorar todo o quadro de infecção. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar da saúde mental, né? Um pouquinho. Vamos lá. Na saúde mental, nós temos... Gente, ainda tão estressado, né? Tanta coisa para fazer, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu me vejo assim, numa situação tão complicada. É sério, eu preciso falar disso. Quem é que não está, né? É, porque a vida é um corre. De manhã tá aqui, à tarde tá lá, à noite tem que fazer isso e aquilo. Se puder fazer um chazinho, andar com uma garrafinha de chá, aí, né? Aí deixa eu só lhe perguntar uma coisa, tirar uma dúvida. Ok, a gente faz aqui um chá calmante. Agora, será que apenas em um dia eu consigo ficar relax? Ou eu tenho que estar tomando isso todos os dias, várias vezes ao dia? O ideal para quem quer adentrar nessa área de fitoterapia é também fazer meditação, orações, porque tudo auxilia. Se você já é uma pessoa que vem se alimentando bem, procurando dormir cedo, faz uma higiene mental na sua vida, o chá vai servir muito mais. É diferente de uma pessoa que está completamente... Mas isso tem que estar tomando todos os dias. A recomendação é todos os dias? O ideal é que você faça um uso continuado, mas não eterno, né? Não para sempre, né? Todas as plantas, inclusive ora pro nobis, né? Você não deve usar mais do que 26 semanas seguidas usando todo dia, dá um tempo, né? Pois é, elas precisam ser conhecidas. Então eu também aconselho, que hoje tem muito disponível aí na internet, tem muitos livros disponíveis, estudar os efeitos também, né, colaterais de algumas plantas. Então, por exemplo, como eu falei da babosa, que não pode ser ingerida assim naturalmente, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Então, se você usa um dia, talvez não tenha ainda esse efeito terapêutico, como se você tomasse um comprimido, assim, de um diazepínico, né? É um processo um pouquinho lento, porém natural. É, mas foi mais rápido para quem já medita, né? Como eu falei. Então, nós temos a erva cidreira, por exemplo. Eu quero ressaltar, porque o professor Matos, Abreu Matos, que criou o projeto Farmácias Vivas, ele falou da erva cidreira como substitutivo para o diazepam. Isso há muitos anos. E ela já está pesquisada, já tem trabalho científico. Então, a erva cidreira ela tem propriedades. É feito um xarope, é feito um elixir, né? Bem concentrado. E a pessoa tomando regularmente, como quem toma seu remédio calmante, ele pode simplesmente desmamar, né, daquele medicamento. Então, isso é um projeto que a gente está também batalhando para conseguir, né, pela universidade, colocar no SUS. Então, aqui nós temos também, já falando em calmantes ainda, o capim-santo, né? Quem é que já não conhece? Também é maravilhoso, você pode fazer gelado, gente. Olha, tem chás gelados que são maravilhosos. Você faz um chá de hortelã, com abacaxi, e coloca na geladeira e para você tomar é uma delícia, certo? Então, todos esses calmantes, eles podem ser utilizados assim do meio-dia para a tarde, né? Agora, pela manhã, você usa uma planta mais estimulante, como é, no caso aqui, do alecrim, né? O alecrim, ele tem também o óleo essencial. Agora, vem cá, para tomar, só uma dúvida aqui, me veio à cabeça. Para você tomar um chá terapêutico e tudo mais, você precisa necessariamente estar em jejum ou não tem essa recomendação, ou tanto faz? É antes do café, depois do café? Existe alguma orientação?
Olha, o que tem de mais assim recomendado é com relação ao limão, né? Porque o limão ele é utilizado mais em jejum. Você pode fazer a água do limão com a água morna. Agora, na época da Covid, né, foi muito utilizado. E ele deve ser feito em jejum para não misturar com outros alimentos, né? Perfeito. Agora, os chás, se for um chá hipoglicemiante, se for um chá que tem uma planta chamada insulina, que ela realmente já foi comprovada que diminui a glicemia. Quem usa deve diminuir seus remédios para diabetes. Não pode também tomar as duas coisas. Gente, um alerta. Quem toma medicamento para pressão e vai usar um chá de colônia, ele tem que consultar o médico e falar que está tomando esse chá. Quem toma um remédio para diabetes tem que falar também que quer tomar aquela planta que baixa a glicemia, né? Então, você deve saber que tudo que é para diabetes é melhor tomar em jejum, porque já vai preparando o organismo, né? E aí eu quero falar também um pouco dos temperos, né? Vamos agora falar dos temperos. Gente, olha, a cúrcuma, que é hoje conhecido como açafrão, né? O açafrão é um pouquinho diferente da cúrcuma, mas quando você vai comprar, tem até ele em cápsula. Hoje você tem cápsula de açafrão, é altamente saudável. E os ortopedistas estão prescrevendo para dores articulares. Ela é extremamente eficaz para dores em geral, até para crises de enxaqueca também. É anti-inflamatória, melhora o intestino, melhora a produção, né, dos neurotransmissores, que é a serotonina, né, que é produzida no intestino. Então, nós temos que utilizar também os temperos conscientemente. Por exemplo, a folha de louro, ela não é só para temperar. A folha de louro estimula uma enzima digestiva. Agora, qual é o tempero específico assim que não pode faltar em casa? Que é justamente para trazer esses benefícios. O alho? O alho, ele tem 1000 propriedades. Dá para escrever um tratado sobre o alho, né? Porque ele tem ações no aparelho respiratório, tem ações em todo o sistema circulatório. Agora, ele é anticoagulante. Aí quem já toma, por exemplo, um antidepressivo, como a fluoxetina, que é anticoagulante, tem que ter cuidado. Quem já toma um anticoagulante para o coração, quem já colocou stent, quem tem problemas de hemofilia e alguma situação que tenha facilidade de sangramento, já tem que ter cuidado com o alho, né? Você pode equilibrar com um pouco de pimentão, porque o pimentão já é mais coagulante, você coloca o alho e o pimentão. Mas quem pode ingerir um dente de alho por dia cru, quanto mais ele deixar para colocar na panela já pertinho, ou em rodelinha e a gente vai tic-tic no dente. Pode colocar com água, pode colocar assim dentro de um suco. E lembrar também da gengibre, né? Que é muito importante a gengibre para os sucos. Você pode usar gengibre no suco. E outro que eu não posso deixar de falar é o orégano. O orégano a gente pensa que é só para colorir a pizza, né? Mas o orégano é um grande antioxidante. Eu gosto na salada. Pois é. E pode ser feito chá também do orégano. Você pode plantar em casa, ter a folha. Agora, esse que vem prontinho, você também pode usar para fazer, inclusive, inalação. Baixa o peso, né? Ajuda no processo de emagrecimento. Bom saber. E lembrar que para cólicas menstruais, cólicas intestinais também, o orégano colocado na alimentação melhora bastante. Gente, você quando vai comprar o óleo essencial do orégano, eu já tive essa experiência, eu pensei que era para colocar na salada. O óleo é altamente picante, ele é muito forte. Então, aquele óleo, ele de preferência é uma gotinha só, se for colocar numa salada. E para usar tópico, porque ele é excelente também para inflamações, inchaço, você coloca óleo de coco. Você coloca 5 porçõezinhas de óleo de coco para uma porção do orégano, porque ele é realmente muito forte. Mas é ótimo para quê? Para torcicolo, dores musculares do atleta, para depois do exercício físico, para relaxar a musculatura, certo? Então, se você fizer um xarope com orégano, ele é altamente expectorante. Pronto, aí falando aqui de alimentação, a gente tem aqui também as frutas, o abacate. Né? Pronto. Então, o abacate, ele é uma das frutas campeãs, né? Do baixo colesterol, né? Utiliza-se em pessoas que não podem comer muitas frutas, que aumentam muito a glicemia, ela está em cima, no topo das frutas saudáveis. Então, o abacate ele é utilizado em vários países como verdura, para fazer a salada. Existe a guacamole, que você faz, é um prato maravilhoso, que você corta o abacate, coloca limão, cebola bem picadinha e tomate. Fica colorido, serve como patês maravilhosos. E também ele pode ser comido com mel, com granola, batido como vitamina, né? E lembrar o abacaxi, que é altamente também importante na expectoração. Hoje você já tem xaropes feitos de abacaxi. Como é que eu faço lá em casa? Corta as rodelas do abacaxi, coloca para cozinhar com um pouquinho de água
porco mesmo, e o mel. E ele fica ali molinho, quando ele já está soltando aquele sumo dele, você pode até comer a polpa da fruta, mas deixa o xaropezinho, guarda, e você pode utilizar como um expectorante. Perfeito. Então, maravilhoso. E é muito simples, né? Coisas que a gente tem em casa. E o maracujá, melhora a nossa vida mental, que é algo que a gente precisa e muito cuidar, gente. Saúde mental é algo extremamente importante. A gente tem o mês de janeiro, que é lembrado, né? São várias ações aí voltadas para a questão da saúde mental, mas a gente sabe que saúde mental tem que ser cuidada todos os dias, né? A gente tem as campanhas, porque as campanhas elas são importantes, porque é justamente para lembrar. Né? Mas a atitude nossa tem que ser todo dia. Então é sempre bom quando a gente está em paz com nós mesmos, assim, né? Saúde mental é importante. E só esse contato, você está pesquisando, você vai lá na internet, querer saber, por exemplo, maracujá, esse eu trouxe lá de casa. Ó. No pé de maracujá, gente, esse pé de maracujá, ele é tão forte que a gente poda e ele nasce de novo. Então, as folhas do maracujá, elas servem como chá também. E a fruta, né? Nem se compara. Você não pode dizer que tem um calmante melhor do que o maracujá. E você pode associar também maracujá, o capim-santo. Então, para quem está querendo deixar de tomar essas medicações, eu trabalho muito com pessoas que querem. É todo um público assim que está deixando, né, de fazer uso contínuo da medicação. Então, você pode estar utilizando esses alimentos. E para a estimulação do cérebro, você pode usar as castanhas, as nozes, né, castanha do Pará, porque aumenta o triptofano. Né? Agora, para aumentar o triptofano, tem que ter o intestino saudável para produzir, né, a serotonina lá. E para produzir, precisa o quê? Das frutas. As frutas com bago, né, aquelas que fazem melhorar o intestino. Então, é isso que a gente precisa fazer, é a saúde integrativa. Ótimo, perfeito. Doutora Gifone. Aí a gente agradece assim, esse momento aqui com a gente para explicar um pouquinho. Gente, isso aqui é um pouquinho só, porque o universo ele é imenso, né? Do que integra a medicina, né? A medicina integrativa. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a tua participação. A gente espera você novamente para trazer mais conhecimentos, né? Esses que são muito importantes a respeito da saúde mental, saúde corporal, né? O que a gente mais precisa. Não é isso? Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato, né? Pronto, aí eu queria que você já deixasse aí também as tuas Pronto, eu tenho o Instagram, sociais. né? @francinettegifone. O canal do YouTube também é Francinete Gifone. Lá vocês podem entrar em contato, tem muitas lives. E nós temos espaço para que vocês façam perguntas. E tem nosso consultório também, onde eu atendo diariamente. Então é isso, gente. Então, estamos aqui, estamos juntos. Aí, qualquer dúvida aí, pode ir lá no Instagram dela e perguntar a ela que ela vai responder, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, gente. Grata aí. Doutora, muito obrigada aí pela tua participação. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? E para você que está acompanhando o programa Bem Fazer, a gente tem uma informação muito interessante. Se você quer ajudar a casa de Vovó Dedé e não sabe como, que tal começar sendo um assinante da dedeflix.com.br? Olha só, gente, é um serviço de transmissão que ajuda a manter os projetos aqui da casa. E nessa plataforma é oferecido conteúdos exclusivos. E o que é mais bacana é que por apenas R$ 9,90, todo esse investimento possibilita que os jovens continuem participando das aulas, né, de forma gratuita, oferecidas aqui na casa de Vovó Dedé. E olha só, essa edição ela termina por aqui, mas é com uma sensação de dever cumprido, né, que a gente finaliza essa edição e a gente já começa outra. Semana que vem tem muito mais coisa interessante, né? Iniciativas bacanas, iniciativas sociais. E a gente já aproveita também e faz um convite para você. Se você conhece alguma instituição que precisa do apoio, né? Do nosso apoio, do apoio da sociedade, do apoio do poder público, entra em contato com a gente, que a gente faz questão de trazer essas boas iniciativas aqui para o programa. Afinal de contas, fazer o bem sem olhar a quem, né? É algo que isso dignifica o homem. Então, um forte beijo para você, para a nossa colaboradora especial, a Neide Costa, e para você também, né? Mais uma vez, que está sempre aqui com a gente, compartilhando, curtindo as nossas redes sociais, tá certo? Um beijo no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser. Acesse nossas redes sociais e confere tudo o que rola na Casa de Vovó Dedé. O nosso Instagram, @BemFazerOficial. O e-mail, projetobemfazer@casadevovódedé.org. Inscreva-se no canal da TV Dedé, deixe seu like e ative o sininho. E assim terminamos mais uma edição.
about the sunrise? What about the rain? What about all the things that you said we were to gain? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shared before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? To the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying of this weeping shores? Done to the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? What about us? What about us? What about us? What about us?